tecnologia Airlift surgiu com os carros de corrida do circuito de NASCAR no final da década de 40. Como a maioria dos circuitos era oval, havia uma tendência de que os carros fossem jogados para fora da pista. Surgiu a ideia de se colocar uma bolsa de borracha dentro da mola do lado direito do carro. Isso melhorou a performance dos carros e assim nasceu o conceito da nossa marca lá nos Estados Unidos. A tecnologia evoluiu por quase uma década, até que a Plymouth, antiga divisão da Chrysler, teve a ideia de instalar uma bolsa de ar na traseira de seus carros de passeio para compensar a carga. Na década de 60, esse conceito se popularizou entre os carros de passeio e, com a continuidade da sua aplicação nas pistas de corrida, houve um desdobramento ainda maior entre os consumidores. Tudo começou como um suplemento às molas de caminhonetes para facilitar sua carga. Aos poucos, o conceito foi difundido entre os carros de passeio, quando eventualmente se colocava a família inteira no carro, e também em reboques, trailers e motorhomes. Nesse último caso, a estabilidade melhora muito e o balanço lateral característico praticamente some. Porque o trailer, quando está parado, ele precisa ficar nivelado para que as pessoas possam utilizar bem e funcionar os sistemas de gás, de água. Quando a Airlift chegou ao Brasil em meados da década de 80, o mercado nacional era bem tímido. Havia poucos modelos de carros e o sistema foi pensado primeiramente para carros de passeio que precisavam de um nivelamento quando carregado. Com a abertura das importações, o cenário começou a mudar e houve um crescimento muito rápido da diversidade de veículos e aplicações. Foi quando a Airlift passou a vislumbrar o mercado de passeio e, em paralelo, o corporativo. A eficiência do produto se mostrou em diversas aplicações específicas, como corpo de bombeiros, companhias de energia, companhias de resgate, transportadoras e esse nicho natural de carga para carros de passeio. No final da década de 90, o Brasil passou a adotar o uso esportivo dessa tecnologia, que já era popular nos Estados Unidos. Nessa época, a Airlift realizava os primeiros testes de suspensão por ar como uma miniatura dos sistemas que equipavam os caminhões no final da década de 70. Ao mesmo tempo, surgiu um movimento nos Estados Unidos que propagava a instalação desse tipo de suspensão em carros de passeio no lugar da original. Tudo começou como um hobby, uma brincadeira dos hot rods, e cresceu em muito pouco tempo, fazendo com que a Airlift criasse uma empresa especialmente dedicada a esse tipo de mercado, conhecido como Easy Street. A partir daí, a coisa começou a andar ainda mais rápido e atingiu proporções enormes. Essa moda, com a ajuda de alguns filmes, foi extremamente difundida no mundo inteiro e virou uma febre, inclusive no Brasil. Foi nessa hora que a tecnologia esbarrou definitivamente na legislação. A rigor, nenhuma modificação pode ser adotada em carros de passeio, e isso trouxe um impasse entre o governo e os usuários. Como não existem leis específicas, as autoridades não sabem que medidas adotar para coibir o abuso. Nós estamos lutando hoje para criar uma legislação que seja pertinente a esse assunto, que tenha normas para esse assunto, que tenha parâmetros para que se possa instalar produtos de qualidade nesses carros. Nas grandes montadoras e em empresas do porte da Airlift, engenheiros certificados pensam na segurança dos seus produtos 24 horas por dia. Tudo é milimetricamente calculado para que a vida das pessoas não seja colocada em risco. Você tem um monte de empresas que fazem qualquer coisa e colocam na suspensão do carro. É uma coisa que você fica fazendo experiência com freio. Uma hora o carro não para ou uma hora o carro capota. A suspensão a ar é composta basicamente por cilindros pneumáticos que substituem ou são adicionados à suspensão. Eles podem ser calibrados como um pneu ou através de um compressor ligado diretamente a eles. A princípio, não existe nenhuma desvantagem na substituição da suspensão original pela de ar, desde que ela seja apropriada ao veículo. Pelo contrário, é um tipo de suspensão tão mais confiável que já existe uma tendência de que os carros saiam de fábrica com cilindros no lugar das molas, como já acontece com os caminhões. O sistema de suspensão a ar é totalmente diferente do sistema de molas mecânicas. Então ele necessita de uma engenharia especialmente feita para ele, de acessórios como, por exemplo, amortecedor concebidos para trabalhar com suspensão a ar e de uma boa instalação que é 50% pelo menos para que se tenha um bom resultado. Ele pode ser instalado de diversas maneiras, de acordo com a necessidade ou a preferência do cliente. Eixo a eixo,
frente e traseira ou independente nas 4 rodas. O eixo é mais confortável porque você tem uma câmara de expansão, uma bolsa trabalha como câmara de expansão da outra. Então, no caso de você passar numa lombada, em vez dela simplesmente reagir a essa lombada, ela vai transferir parte do ar dela para uma outra bolsa. Isso propicia melhor conforto para o carro e para os seus ocupantes. Se você fizer interligada, por exemplo, existe um carro que nós fizemos muito interligado, o sistema inteiro, as 4 bolsas, Cherokee. A Cherokee interligava todas as bolsas e isso fazia o carro ficar muito mais confortável. Quando a bolsa é separada e você não tem a câmara de expansão, você tem uma reação imediata da bolsa à força a qual ela foi submetida. Então, normalmente você tem uma contra-reação mais brusca do que quando ela tem uma câmara de expansão, ela pode dividir essa força. É importante frisar que um sistema de suspensão a ar é totalmente individual e personalizado. Isso quer dizer que não é possível aproveitá-lo em outro carro. As diferenças, muitas vezes sutis, interferem diretamente no resultado. E tanto isso é fato que a própria Airlift não vende nenhum sistema que não esteja especificamente certificado para um determinado carro. Um exemplo clássico é a suspensão do Santana, que apesar de ser praticamente igual à da Paraty, não pode ser aproveitada para esse veículo. Os cursos das cargas são diferentes, o peso relativo do carro é diferente, o peso por eixo é diferente. Então você precisa ter um sistema concebido para aquele carro e para aquela situação. Para essa matéria, a Airlift separou exemplos de 2 carros muito solicitados, um Audi A3 e uma Ranger. Cada um tem um diferente tipo de sistema. No caso do Audi, um sistema de bolsas atravessa o amortecedor substituindo a mola. Por se tratar de uma picape, na Ranger, a instalação é um pouco mais trabalhosa, mas os mesmos princípios são adotados, apesar das molas dianteiras serem mais potentes para aguentarem o peso maior. Esse é um sistema auxiliar, é o básico, que é, na verdade, a evolução daquele primeiro sistema de 1950, que virou poliuretano de borracha, evoluiu para poliuretano. Hoje é uma liga especial de poliuretano, que só a Airlift tem a fórmula, ninguém mais fabrica isso aqui no mundo. Nesse sistema aqui, a Airlift dispõe de mais de 40 medidas. Essa é uma bolsa do tipo sleeve, que é muito usada para suspensão auxiliar de caminhonetes leves e vans. E com o mesmo tipo de borracha se faz o sleeve 100% a ar para suspensões esportivas. Essa é uma bolsa do tipo Bellow, feita prioritariamente para carga. A Airlift fabrica aproximadamente 20 medidas diferentes dessa bolsa aqui, uma para cada tipo de aplicação. Elas suportam individualmente até 2.200 kg cada uma. Esse aqui é um exemplo bem típico de um strut, de um telescópio feito com ar. O amortecedor já está embutido aqui dentro. Esse é uma típica configuração para substituir suspensões do McPherson, como a do Gol, a dianteira do Golf. Os carros populares, quase todos aqui no Brasil, utilizam esse tipo de suspensão. E para carros mais pesados, o mesmo princípio com os bellows. Isso aqui é mais destinado às caminhonetes ou carros pesados, que utilizam suspensão McPherson, como por exemplo seria o caso de um Ômega aqui no Brasil. Para comandar o sistema, a Airlift possui uma família de mais de 50 modelos de compressores da marca V-Air e controladores de bordo que permitem o comando de dentro do carro pelo usuário. Os compressores são específicos para cada tipo de carro, de acordo com seu tamanho, potência, pressão e deslocamento de cada sistema. Eles são classificados por tempo de ciclo de uso, deslocamento volumétrico e a sua capacidade de geração de pressão de ar. 100 libras, 150, 200 libras, sempre existe um compressor correto para a sua aplicação. Um sistema de monitoramento e controle digital permite o nivelamento automático e os presets memorizáveis para até 3 níveis de altura da suspensão pneumática, com controle visual em tempo real. Nada mal para quem quer sempre estar por cima de tudo, não é mesmo?